Boa noite a todos, encarnados, desencarnados e também para os nossos companheiros virtuais. Hoje nós temos o capítulo 15, Forças Viciadas, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Eles estavam passando por uma determinada rua, acompanhando, é claro, o programa que foi estabelecido por Alfa. E eles viram dois guardas que arrastavam um homem maduro, completamente bêbado. Ele estava abraçado por uma entidade que parecia um polvo estranho grudado nele, e nós sabemos que nesse caso é infelizmente, uma parceria negativa, né, entre o encarnado e o desencarnado. Então ele está abraçado por essa entidade. Quando eles observam direito o local onde eles estavam e viram que havia um clima de vício naquele local. Então, junto de fumantes e bebedores inveterados, os encarnados se grudavam neles, né? Eram desencarnados de tristes feições. Então, eles sorviam as baforadas de fumo, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões, e também eles sorviam o hálito de alcoólatras impenitentes. E aqueles que assimilavam tanto as baforadas quanto esse hálito dos alcoólatras o faziam com muita alegria e também sentiam que ali estavam o seu alimento. Alimentavam-se dessas produções de bebedores e fumantes. O que houve entre eles, entre André Luiz e Hilário, né, um momento estranho, em que eles não sabiam, especialmente Hilário, que estava começando o seu aprendizado, né? Eles não sabiam qual a razão de os desencarnados estarem assim, tão entranhadamente ligados aos encarnados. E então Aulos diz, né? O que a vida começou, a morte continua. Não há que estranhar que os bebedores inveterados e aqueles que estavam ligados ao problema do fumo, não há que estranhar que eles estavam ali sorvendo aquele ambiente, né, as produções, porque eles estavam ligados na Terra a esse problema do vício. Então, a frase, né, o que a vida começou, a morte continua. O que significa que nós vamos continuar dentro do mesmo esquema que temos aqui na matéria após a morte física. Não há, assim, espetáculo diferente, não há atitudes diferentes. Tudo é uma continuidade. Então, o que eles observavam é que os apetites mais baixos do mundo eram conservados no mundo espiritual. E para absorver, assimilar, os espíritos desencarnados precisavam da companhia dos encarnados
num processo que a gente, realmente a gente considera como sendo o de vampirização, né? Porque quando o fumante ele transmite a sua baforada, ela vai impregnada do produto dos pulmões. E nos pulmões, né, quando sai dos pulmões, sai com fluido vital. E nós sabemos que para absorver ou sentir o mundo, é preciso que a gente absorva fluido vital. Se a gente não tiver fluido vital, não vai poder participar. Daí, esse processo de vampirização, em que eles precisam colher material dos encarnados. As emoções, nesse caso que estamos vendo, observando, são emoções que os localizam na vizinhança da animalidade. Quer dizer, trocando em miúdos, né, são atitudes animalescas. E junto com essas atitudes nós temos as companhias de referência. Então, os religiosos que não se preocuparam em atenderem aos princípios da fé, em geral são aqueles que entram para uma religião, mas a religião não entra dentro deles. Então, o que nós temos é que estão ali irmãos nossos que estão ainda muito ligados ao vício, e são eles especialmente os vampirizados. O que se observava ali, segundo Aulus, era o culto das satisfações menos dignas. Quer dizer, onde existe o álcool, onde existe a droga, onde existe, enfim, o fumo, são, né, ambientes em que nós estamos mais ligados à animalidade primitiva, né, a um culto das satisfações, mas não são satisfações dignas. Cada alma recebe da vida de conformidade com aquilo que dá. Então, as perguntas são sempre de Hilário, como eu disse, ele está iniciando a sua formação espiritual. Então, se a gente tem algum estranhamento, não deveria ter, segundo Aulus, né? Porque cada alma recebe da vida de conformidade com aquilo que dá. Então, há uma reciprocidade entre nossos atos e os atos do mundo espiritual, daqueles que estão em sintonia conosco. O interesse nos lugares onde podem nutrir as ilusões. Quer dizer, de acordo com o que nós vivemos na Terra, é o que nós vamos buscar quando estamos no mundo espiritual. Quer dizer, se estamos iludidos, se queremos ilusões, nós vamos para os mesmos locais onde essas ilusões podem ser obtidas, ou provisoriamente, né, ilusões que estarão conosco por algum tempo. Agora vem a observação de Aulus, quando Hilário pergunta se isso vai ser indefinidamente assim, né? Ele diz: chegará o dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice. Nós ficamos muito preocupados muitas vezes, né? Porque nós não temos nós temos certa pressa, né,
de que as pessoas se modifiquem, principalmente quando estão ligadas ao vício, né? A gente recebe muitas mães aqui, né, que choram, que estão muitas vezes muito tristes porque seus filhos estão seguindo esse caminho. É claro que a oração sempre ajuda, é claro que aquilo que fazemos por nossos filhos, do ponto de vista espiritual, repercute em favor deles, mas, como diz Aulos, tem que chegar o momento em que a própria alma, o espírito, que está viciado, ele não encontre mais, né, guarida, né, naquele vício. Ele mesmo vai fazendo com que aquilo se torne algo maçante, ou algo que ele não deseja mais. Enfim, há uma necessidade de nós colocarmos isso como sendo uma conquista, né, que o espírito venha a ter depois de passar, às vezes, muitos anos, decênios e até séculos no vício. Então, Aulos diz que a providência divina tem 1000 processos de reajuste. Então, nós temos que contar com isso quando temos um familiar, um ente querido, que está chafurdado no vício. Por quê? Diz Aulos o seguinte, que a aflição, o desencanto, o cansaço, o tédio, o sofrimento, o cárcere, todas são providências do mundo espiritual para que a pessoa desperte. E para isso, ela reencarna e é tocada no seu íntimo por algum desses princípios que estamos vendo aqui. Então, não se enfastiarão tão cedo. Acho que esse termo empregado por ele é muito oportuno. Enfastiar. Quer dizer, a pessoa não aguenta mais, não quer mais e procura abandonar aquele caminho. Talvez seja por isso, e acreditamos que sim, que os psiquiatras sabem, assim como os psicólogos, que é preciso a adesão do viciado para que haja algum resultado positivo, né? Nós sabemos que é assim. Então, o Aulos diz que não se enfastiarão tão cedo. Aqueles que estão ali, em companhia dos desencarnados, estão passando por aqueles momentos de vício, né, de deterioração, e não estão enfastiados ainda. Outras atitudes que o Aulos fala, que o mundo espiritual lança a mão. Por exemplo, prisões no mundo material, quando encarnados. Então, esses espíritos renascem e vão tendo um chamamento através dessa prisão. São encarnações, reencarnações dolorosas, que significam luta expiatória aos necrosados no vício. A expressão é forte. Necrose é quando o tecido já está plenamente deteriorado, como nós sabemos. Então, são almas que estão necrosadas no vício. O plano espiritual lança a mão do que ele tem. Isso significa, os espíritos superiores lançam mão do que eles têm de recursos para ajudar esses espíritos. E o que eles têm de recursos? Vejam bem, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros.
Então, quando nós formos analisar os nossos irmãos em humanidade que renascem com qualquer um desses tipos de prisão, né, na matéria, nós temos que nos lembrar que muitas vezes eles estão há séculos viciados e o mundo espiritual não consegue tirá-los. Então, a síndrome de Down, por exemplo, é trazida aqui como uma dessas questões, além desses outros aspectos doentios que nós comumente encontramos na vida humana e que muitas vezes não sabemos explicar. A renovação mental com alicerce no bem, quer dizer, Hilário pergunta a ele, mas eles não mudam? Eles não se modificam? E Aulus mais uma vez acentua, é preciso renovação mental. E para que haja essa renovação mental, diz ele, né, o bem tem que estar na base. O espírito que adentrar o caminho do bem, ele ganha tempo. Porque há atalhos, ele pode se beneficiar e muito para atingir uma situação de melhora frente ao vício. Então, aqui há também uma pergunta do Hilário, né? Mas nós podemos considerar que essa vampirização, isto é, o desencarnado com o encarnado, né, nessa parceria do vício, nós podemos considerar isso como mediunidade? Nós podemos considerar isso como mediunidade? É claro que sim, né? E é o que o Aulus diz, sem dúvida, é a mediunidade em ação. Por quê? Porque na parceria existe uma ação do desencarnado com o encarnado. E há uma ação psicológica de ambos, né? Ainda que as atitudes sejam errôneas. Mas a obsessão, a parceria no vício, essa parceria no vício é a obsessão, sem dúvida, mas, e portanto é mediunidade. Nós temos de considerar como mediunidade. Então aqui vocês já estão percebendo que Aulus não apenas vai ao centro espírita para falar equipe mediúnica, psicofonia consciente, psicofonia inconsciente. O que ele faz? Ele vai a um bar, um local, um restaurante de segunda classe com viciados de toda ordem e diz para os seus pupilos, olha, isso também é mediunidade. Então, aquilo que aprendemos, que todos nós somos médiums, de fato, todos nós somos médiums. E onde quer que a gente vá, a mediunidade está presente. Não adianta dizer, só no centro espírita a gente vai receber espírito. A parceria se dá o tempo todo, né? No local de trabalho, na via pública, onde quer que a gente vá, existe a parceria e a mediunidade. É isso que o Aulus quis mostrar para eles. Então, onde quer que a gente vá, existem recursos psíquicos, emprego no bem ou no mal. Então nós podemos adentrar um lar, ou a rua, ou ambiente de trabalho, onde as parcerias se fazem ou para o bem ou para o mal. Não existe separação. Muitas vezes, diz Aulus, existem pessoas altamente favorecidas pelo intercâmbio, mas são dominadas
por forças negativas. É aí que entra a obsessão. Não basta a mediunidade. Precisamos da doutrina espírita para controle. Não basta dizer que todos somos médios. Não basta dizer que temos diferentes parcerias. O importante é saber com quem. Parceria com quem? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou buscando? As minhas atitudes são construtivas no bem ou não? É essa a pergunta que se tem que fazer. Toda vez que a gente se deixa levar pelo perdão, pela misericórdia, pela tolerância, pelo carinho, pelo afeto, pelo amor, automaticamente as nossas parcerias serão do mesmo teor. Mas é a doutrina espírita quem explica isso. Então nós precisamos do controle, precisamos de saber. A nossa tendência normal é considerar que somos espíritos muito bonitos, maravilhosos, né? Que a nossa aura atinge metros e metros de distância, que nós somos espíritos de alto gabarito. Baixa, por favor, baixa a crista, é menos. Tudo vai depender do tipo de pensamento, das ações que temos. Por quê? Porque elas vão determinar as companhias que estão conosco. Bem, Aulus, vocês sabem, ele tem uma visão bem ampla do mundo espiritual. E ele está observando o local onde eles estão, e ele propõe a André Luiz e Hilário para adentrarem num determinado local deste edifício, desta construção. Chegando lá, o que ele mostra para os pupilos, né? Para os seus discípulos? É um rapaz, né? Que está à mesa, acompanhado de conhaque e fumando com volúpia. Vocês sabem o que é isso, né? O desespero para fumar. Então, já aí nós temos dois agravantes: o conhaque, né? E as baforadas seguidas uma da outra, sob o domínio de entidade de aspecto repelente. Agora imagina, pode estar muito bem vestido, pode estar, né, bem aprumado, né? Pode ter até um excelente porte físico, mas não é isso que interessa. Interessa a companhia. E a companhia é péssima, horrorosa. Então, é uma entidade de aspecto repelente. E o rapaz escrevia. Quem é ele? Como está? O seu cérebro está embebido com substância escura e pastosa. Isso é recomendável? Não, né? Que escorria das mãos do triste companheiro. Vê, o cérebro dele não está nada recomendado, né? Então, o que diz Aulus? O nosso amigo é um hábil médium psicógrafo. É claro que ele nem imagina que é, mas ele é um hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a nossa vista,
tem a imaginação tomada por ele, assimila-lhe as ideias. Por quê? O rapaz quer produzir páginas escabrosas para vender jornal. E encontrou alguém que lhe fortaleça a mente. Né? Junta a fome com a vontade de comer. Né? Existe a corda junto com a cação. E aí? Infelizmente, é uma parceria que vai produzir bomba. Vai produzir algo destrutivo, negativo. Qual é? Aqui Aulus acentua que encontramos o que queremos ser. Ele é jornalista, deseja fazer uma matéria para vender jornal. Não importa se é verdade ou não o que ele diz. Não está sob qualquer disciplina. Tem inteligência vivaz, é manejado por entidades perturbadoras. Tem as excitações do álcool e do fumo que saboreiam juntos, tanto a entidade quanto ele. Reportagem, ele pretende fazer uma reportagem perniciosa envolvendo uma família em duras aflições. Houve um homicídio a cuja margem aparece a influência de certa jovem, aliada às múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. O rapaz, jornalista voltado ao escândalo, uniu-se mentalmente a ferrenho e viciado perseguidor da menina. Então aqui nós já temos o quadro totalmente à nossa disposição. Um quadro triste. Essa entidade persegue uma jovem. Essa jovem está à margem de um homicídio. Não foi ela a culpa direta. O que esse jornalista vai fazer? Vai culpá-la. Vamos lá. Entrou o quê? Não. Não, tá errado. Vamos pegar outra. Não, é da aula passada. Vamos ver se a gente consegue. É, tá errado. Vamos ver se a gente consegue pegar. Dá, por favor, lá. Foi pra frente? Ah, tá. Então, não foi apagada a outra. É. Agora é a continuidade. Então, depois desse ligeiro engano, então, interessado em exagerar-lhe a participação no caso, com o fim de martelar-lhe a mente apreensiva e arrojá-la aos abusos da mocidade. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse caso. Por quê? Porque aqui na Terra nós estamos em constante ligação com o mundo espiritual. E há um encadeamento de interesses negativos ou positivos. Nesse caso, essa entidade horrorosa
que está ao lado do jornalista, ajudando-o, né, a psicografar, né, dando as ideias, ele pretende desfibrar o caráter dessa jovem. Por quê? Vamos ver. O jornalista vai fazer um comentário calunioso em um veículo de informações tendenciosas ao público, desapiedadas apreciações sobre a moça, perturbações. Não se acumpliciou com o mal na forma em que foi contada como colaboradora no crime. Vejam bem, a menina está à margem do acontecimento. No entanto, ela vai ser implicada pelo jornalista como uma chave principal para se obter a resolução de um crime. E o que o obsessor quer com isso? O obsessor tenta deprimir a vida moral dela, amolecer-lhe o caráter. Descerá ao charco onde ele se encontra? Essa é a pergunta que o Hilário faz. Mas e ela? Como é que ela vai se posicionar depois que o nome dela sair nesse escândalo? Aí o benfeitor diz: quem sabe? Porque aí ela está sendo testada. São as chamadas provas e expiações. Então nós estamos sendo testados em cada acontecimento que ocorre em nossa vida. Esse é um deles. Aqui vem a explicação do Alves, que a gente vai dizer assim: coitadinha, né? Ela foi envolvida nesta situação, mas ela não tem participação direta. De fato, nós temos que torcer por ela. Mas o que o Aulus fala? Antes de reencarnar, ela sabia que ia atravessar problemas. Ele aqui escolheu esse gênero de provas, dispondo-se a lutar. A jovem e o perseguidor, agora, se ela não quiser lutar e cair diretamente na lama, é uma opção dela. Então, a jovem e o perseguidor estão unidos há muito tempo. Precisamos guardar o seguinte: o acaso não existe. Jamais, em tempo algum, você não encontra uma pessoa sem uma razão. Não há um acontecimento solto no espaço da nossa vida. Não existe isso. Então, juntos, antes do renascimento, estavam os dois: a entidade repelente e essa jovem, que há muitos e muitos anos está relacionada com ele, né? O que esse espírito pretende dela? O obsessor, como eu disse, desfibrar o caráter dela. Para quê? Fazê-la passar por uma desordem emotiva com a finalidade de vampirização. Ele pretende que ela fique sob o jugo dele, como sempre esteve em inumeráveis existências. Será que ela vai conseguir? A gente torce para que consiga, mas a gente não sabe, né? Ele poderia até, o Aulus, ficar ali, né,
e dar maiores esclarecimentos, mas ele diz: nós não podemos nos desviar, temos que voltar para compreender mais sobre mediunidade. Mas para todos nós fica um grande ensinamento: não existe o acaso, e uma entidade repelente não nos encontra por acaso. Significa que podemos ter ligações com essa entidade de muitos séculos. Antes de reencarnar, a gente diz: eu vou me libertar. Mas como diz o Aulus, será que vai? E a prova está na forma como ela vai ultrapassar a calúnia, como ela vai ser levada para a boca do povo e como ela vai reagir. Mas isso não existe o acaso. Foi escolhido antes dela reencarnar. E ela sabia disso. Nós não somos inocentes. Ninguém está aqui na Terra inocentemente. E aqui tem lições fabulosas que o Aulus vai jogando assim, à medida que ele vai conversando com os pupilos, né? Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. Pensou, ligou. Né? Ah, não, são pensamentos assim que eu tenho. Ó, para com isso. Não se engane. Todos nós estamos banhados nos próprios pensamentos. Então, e toda associação é interdependência e influenciação recíproca. O que nós temos que optar é por uma vida nobre. Como é essa vida? Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza, oração. São esses os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida. Porque aqui eu quero recordar para vocês algo que nós já vimos. Existem os princípios superiores da vida girando no universo inteiro. São os pensamentos abençoados de Deus. Todas as vezes que nós nos colocamos em sintonia, esses princípios entram dentro de nós. É simples, não é? E por que não fazer? Por que a gente se acomoda com a calúnia, com a intolerância, com o ódio, quando o sistema é o mesmo? Você aciona as forças que você quer para você, todos os dias. E por que a gente não assimila essas forças que ele está falando aqui? Bem, damos e recebemos em espírito segundo leis universais. Nesse momento, eles saem para fora para irem até o centro espírita, onde vão continuar com as aulas do Aulus. E nesse momento passa uma ambulância. E lá dentro tem um senhor de cabelos grisalhos. E ele está abraçado por uma entidade lirial, de grande luz. Então, ele está prestando na ambulância o seu serviço para um sofredor, para um doente. Então, Aulus diz: nem tudo é energia viciada.
mas é espírita? Perguntou. Ah, por que ele perguntou isso? Perguntou Hilário. Aí a resposta clara: a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa. Profissional generoso e humanitário, ele está ali a serviço do bem, diz Aulus. Não lhe bastam o título de espírita e de médium. Isso não é importante. O título não é importante. Então, ele tem boa consciência e um coração que irradia paz e fraternidade. Isso é o que importa. É o que você é, de fato. Não o que nós pensamos que somos. É diferente. Sim, ele é médium, diz Aulus. Incorpora as correntes mentais dos gênios do bem. Através do quê? Do seu trabalho maravilhoso, né, de abnegação para com os seres humanos. Então, nós temos no mundo a influência do bem ou do mal. Qual que nós escolhemos? Que a gente se assimila. Em todo lugar existe a presença de faculdade mediúnica. Nós assimilamos segundo a direção feliz ou infeliz da nossa vida. Existe uma força peculiar a todos os seres. Essa força é o pensamento que gera as correntes mentais. Ela tem que ser útil e tem que ser disciplinada. E ele faz uma ideia muito bonita no final do capítulo, dá-nos uma ideia, é a seguinte: você vê uma cachoeira e logo pensa em eletricidade, aquela queda maravilhosa. Mas se você não puser a canalização, se você não puder a aparelhagem e distribuir os recursos, você não vai conseguir nada. Vai ser simplesmente um espetáculo bonito, mas sem função para ninguém. Eu creio que esse capítulo, ele é assim de extrema importância para nos mostrar que todos nós somos médiuns. E onde quer que a gente vá, se estamos na rua, se estamos no ambiente de trabalho, se estamos num local onde tem muita gente ou pouca gente, ou dentro da nossa própria casa, o que acontece conosco? Nós vamos estar em sintonia com o bem ou com o mal que estivermos pensando, e a forma de ação nossa no dia a dia é que marca a nossa distinção moral ou a nossa ligação com o crime, com o vício, com as partes e funções negativas que existem na vida. Nós chegamos então ao término do capítulo 15, Forças Viciadas. Prestem bem atenção nesse capítulo. Leiam quando estiverem em casa, né? E vamos então chegar à conclusão seguinte: todos somos médicos. Cada dia que colocamos o pé para fora da cama, estamos construindo o nosso destino. E o nosso destino vai depender da construção negativa ou positiva que fazemos através de palavras, pensamentos e atos.
Porque às vezes podemos ser melífluos, né, na palavra, até encantadores, mas e as ações? As ações vão determinar o que somos na realidade. E mediunidade é isso. Pensou, você faz a ligação. Por isso é que todos somos médiuns. Existe um entrelaçamento entre todos os seres, entre todas as coisas. E nós só poderemos dizer que seremos médiuns do bem quando, na vida real, na vida de todo dia, nós optarmos sempre pelo bem. Aí sim, estamos ligados ao que há de mais superior na vida humana. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Doutor, aquele livro lá, Instruções Psicofônicas, foi escrito mais ou menos em 1952 até 54, né? Eu queria que a senhora explicasse para mim como se processa a mediunidade. O Chico Xavier, ele ouvia as palavras dos mentores e como que ele passava no papel, como é que poderia produzir a mensagem. Está ruim isso aqui, não entendi. Já entendi. Instruções psicofônicas. Inclusive tem mensagem do Aulo lá. É. Aulo, né? Instruções psicofônicas e vozes do grande além são mensagens que Chico recebeu por incorporação, por psicofonia. Isso era registrado em um gravador de rolo bem grande e depois alguém passava para a máquina, naquele tempo era máquina, né? De datilografia, e Chico revia para ver se não tinha nenhum erro. Muitas vezes era o próprio Chico que fazia isso. E saiu aquela maravilha que está lá. Dois grandes livros extraordinários, dois pilares da construção do espiritismo, são espíritos de alta hierarquia, e eu mesma no Portal de Luz tenho feito comentários sobre esse livro, e que eu recomendo a todos, né? Falando a Terra também. Tem a mensagem de Rui Barbosa, no Falando a Terra, e outros espíritos, inclusive da época do Império, né? E que atuaram politicamente no país. São livros maravilhosos. Tem aquele capítulo também dos como é que se fala, os que constroem as colônias, entende? Também está todos aqueles espíritos. É um grande conjunto de espíritos, arquitetos, né? E eles então, mostram, o Calderaro, né? O Emmanuel, o André Luiz, e espíritos também sofredores. Só que tem uma característica, eles contam a vida deles e o fracasso. E exatamente. Com isso, nós aprendemos muitíssimo. Tem uma mensagem em Vozes do Grande Além, em que o espírito vem através do Chico, né? E a gente nota que ele está perdendo a consciência, que ele está perdendo o sentido da sua própria vida. E aí a gente observa que tudo aconteceu a partir do momento em que ele matou a própria irmã, porque ele queria ficar com a fortuna, e eram só dois herdeiros, ele e a irmã. E ele preparou tudo, fez com que ela tocasse uma música muito triste para a vizinhança ouvir,
ela escrevesse uma carta de despedida, né? E ela estava muito doente, e ele falou que ia fazer um unguento para auxiliá-la na gripe, e ele envolve o cano do revólver num lenço e atira no coração dela, no momento em que está junto dela. Ninguém percebe que não foi suicídio. Ele entra na posse da fortuna toda, né? E até que, no fim, ele morre mais cedo, porque ele desencarnou de um desastre com um automóvel, né? Mas você nota nitidamente que ele vai perdendo a consciência à medida que ele vai falando. E tudo indica que ele vai ser esquizofrênico, porque ele está perdendo o self, ele mesmo está fragmentado, né, em virtude desse crime que ele cometeu. Se tivesse sido descoberto na Terra, a situação dele até poderia ser melhor. Não, e isso e tem tantos outros que realmente é notável. São igual livros o caso notáveis. do Antônio Olímpio, por exemplo. Do Ação e Reação. E ação, reação, né? Mais alguma coisa? O livro é Vozes do Grande Além. Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas e Falando a Terra. São 3. Vamos trabalhar.